Olá, boa noite. Vamos começando mais um encontro terapêutico. Vem com a gente. Esse é o Pode Tratar. Eu sou a Raquel Pagnoncelli e o nosso tema hoje é muito importante. É um tema que está cada vez mais preocupando as nossas famílias. Tem muito a ver com saúde, sim. A criança é saudável e ela também tem muita ansiedade. E aí, como que a gente regula alimentação, saúde, a criança, o peso, controle de peso, qualidade de vida, deixá-la viver e ser feliz, mas também colocando limites. Então, vem com a gente que a gente vai falar um pouquinho com a nossa querida doutora Tati e agradecemos principalmente os nossos apoiadores, o Oriente Terapias Integradas, a Alon, a magia das plantas em todas as suas formas, a Comer Bem Confeitaria Inclusiva, deixando os nossos encontros muito, mas muito saborosos, com as receitinhas da Andressa sem glúten, sem lactose. Depois do nosso encontro, a gente vai tomar um chazinho e comer esse bolinho. E também a Faraó Casa e Construção, cada vez mais cuidando também da decoração. Quem mais, Simone? Vamos agradecer também ao Estúdio de Danças Giane Belém, né, tratando todo mundo através da arte da dança. Também ao Sicredi, ter com quem contar é com o Sicredi, nosso muito parceiro aí das pessoal aí que está sempre buscando parceria com projetos para ajudar o nosso município. Sicredi está sempre ali. E também vamos agradecer à Escola de Música Harmônica, a Thaís, o Ricardo, que estão sempre aí dando o seu melhor pelos seus alunos. Tiveram eventos já fantásticos, desempenho do pessoal maravilhoso. Lindos, lindos. E quem sabe nós vamos ser as próximas a ir lá e no próximo, quem sabe, a gente também cantar ou tocar alguma coisa. Um dia, né? Um dia. Estamos lá. Eu sou a Simone Rockenbach, sejam todos muito bem-vindos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Tratar de hoje. Eu me chamo Elisandra Maróstega e também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Esfera Store, nos vestindo belíssimas, tanto os looks quanto acessórios e também novidade em calçados. Passem lá que a loja está linda demais. Linda, linda. Agradecer também a Jennifer Alana Lorini, psicóloga, a Solute Soluções em Odontologia, para quem gostaria de renovar o seu sorriso, passa lá conversar com o Dr. Gedriel Zarte. E agradecer também a Biju 10, em Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Quedas do Iguaçu, Coronel Vivida, Pinhalzinho, Palhoça, São Lourenço do Oeste e... Maravilha! Nosso Maravilha, é o nosso Maravilha. Maravilha! Vamos conhecer Maravilha? Eu ia falar isso, nós temos que conhecer Maravilha. Nós vamos ter que entrevistar a Maravilha. E agradecer também a agência Sharp, as melhores estratégias para o seu negócio. E quem não nos segue ainda lá no Instagram é @podetratar, nos siga também no YouTube, deixe seu like, deixe seu abraço para nós em forma de like. E hoje, a presença da nossa queridíssima doutora Tati. Seja muito bem-vinda novamente ao Pode Tratar. Muito obrigada, meninas. É muito bom estar aqui. Hoje está um dia lindo lá fora, sol maravilhoso. Ela chegou falando. Como é que é o sobrenome mesmo, Tati? É Migliorini. É a trava-língua nossa aqui. Muito obrigada por estar sempre disponível, correndo aqui com a gente. Nós temos, assim, vários temas, todas somos mães, temos pessoas também que acompanham, não só mães, avós, e pessoas que cuidam da saúde do outro, doulas, enfermeiras, terapeutas. O nosso público está muito voltado ao desenvolvimento humano e ao apoio mútuo, essa rede de apoio, que a gente possa ter diálogo, né, entre todos os profissionais. E hoje a gente escolheu esse tema, que você já chegou arrasando com uma informação nova, né? Introduz o tema para os nossos queridos parceiros e fala o que você disse para a gente logo que você chegou.
Então, essas três aqui me deram uma missão bem difícil, né? De falar sobre sobrepeso, né? Um assunto importante, muita coisa, né, envolvida. A gente estava comentando aqui desde família, hábitos, introdução alimentar, ansiedade das crianças, né? E eu cheguei já comentando que esse ano, pela primeira vez aí na história, a obesidade ela superou em número a desnutrição. Então, nós temos mais crianças obesas no mundo do que desnutridas, né? É uma informação que a gente não tem muito o que falar. Toma um gole de chá. É confortável, né? Nem a Sim, desnutrição, nem o sobrepeso, né? Sim, mas os Os dois são muito extremos, né? preocupantes. Exatamente, né? Poderíamos estar todos na linha normal, né? Acho que seria muito melhor do que falar em obesidade, enfim, em desnutrição, né? Mas eu vejo que aqui, para a nossa realidade, na nossa região, com certeza sobrepeso, né? A obesidade, ela pega muito mais do que a desnutrição. Sim. Eu acho que eu vejo crianças com sobrepeso toda semana, com certeza. Não sei se falar todo dia, mas toda semana, né? Crianças com dificuldades alimentares ou sem dificuldade alimentar, mas quando a gente vai pôr na curva, né? Vocês são mães, vocês devem saber, a gente, né? A pediatra adora uma curvinha, né? Verdade. Isso, a gente já fica tensa na hora da curva. É bem na será curva. que a criança está na curva, não está na curva, subiu da curva? Para quem, né, não sabe, às vezes, nós acompanhamos o crescimento das crianças, tanto peso quanto altura, e IMC, que é um cálculo de peso para altura, pelas curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde. Então, em toda consulta pediátrica, né, a gente deve fazer essas aferições e colocar nesse gráfico. E é desse gráfico que surge a resposta, né, da pergunta que todas as mães nos fazem, né? Meu bebê, minha criança está dentro do correto, está com o crescimento correto? Geralmente vem dessas curvas. E todas elas, né, visualmente, têm a linha vermelhinha. E as crianças acima da linha vermelhinha a gente chama de sobrepeso. E acima da linha pretinha, talvez as mães devem estar visualizando aí o que eu estou falando. Com certeza. Né? A gente fala em obesidade. Memória também, fotográfica, né? E a partir de que idade, assim, já tem a percepção de que a criança já tem o sobrepeso ou não tem uma idade? Não tem muito, assim, ó, porque olha que dado interessante também para ser falado. Eu nem tinha pensado nisso quando a gente comentou nesse tema, né? Mas a criança gordinha, deixa eu falar dessa forma, que mama apenas leite materno, não existe o termo obesidade. Pois é. Mas Isso, porque tem umas que são só com leite materno. Sendo leite materno, não tem problema. Ela pode estar na linha ali acima da preta, né? Do Z-score mais 3, que a gente fala, que a gente não tem esse termo de obesidade, nem sobrepeso, porque é uma gordura boa. Se vocês já conheceram bebês gordinhos de leite materno, assim que eles começam a se mexer, né, a engatinhar, a andar, isso, né, eles já voltam, eles estabilizam na curva mesmo. Então, não é uma gordura ruim como se a gente pensasse em fórmula ou pensasse em comida. Né? Então, para leite materno não existe obesidade. Então, mas tem a ditado, vai alargar as tripas, depois não volta mais. Existe isso? Para leite materno, não. Nem isso. Para leite materno, não. Talvez para fórmula, sim, mas para leite materno não tem problema, né? Esse dado não quer dizer que foi erradicada a subnutrição. Pelo contrário, né? É só uma coisa assim que a gente tem que começar a também trazer como um alerta, um conhecimento. Como que está o desafio hoje em dia nutricional das crianças e das mães? Hoje a gente vê também bastante diagnósticos, cargas alérgicas, alergênicos, daí começa a virar uma coisa que deveria ser um momento de nutrição e tranquilidade, acaba virando uma batalha, ou para fazer a criança comer, ou para fazer a criança diminuir. Né? Então, você vê isso hoje, como que você orienta os pais, né? Principalmente para o peso acima? Né? Você chega a sugerir dietas nutricionistas? Não? Sim? Como é que faz? Não, pera. Assim, né? Depende, né? Depende. Eu não gosto muito de usar na frente da criança a palavra obesidade. Muito bom. Legal. Eu já acompanhei algumas crianças assim que eram obesas ali entre 9 e 10 anos, que não tinham muito essa percepção do alimento, estou comendo demais, ou estou comendo muito de uma coisa que vai me fazer engordar, né? Estou comendo muito chocolate, por exemplo, né? Mas assim que começa essa percepção do corpo, que é normal do ser humano, né? A gente, depende da idade, mas sei lá, ali entre 12 e 14 anos, se começa essa coisa de se preocupar com a aparência, parece que essas crianças, elas começam a perceber, não, esse alimento vai me deixar numa aparência que eu não quero. E se você usa muito esse termo de obesidade ali na infância, pelo menos, né, minha percepção da minha experiência, assim, parece que você já cria um distúrbio alimentar, que também não é muito legal, né? A gente vê os outros distúrbios aí, antes da hora.
Então, Legal, é legal. muito importante levar isso com leveza, né? Acho que a Uhum. família precisa saber que, às vezes, precisa mudar alguns hábitos, né? A gente precisa... não usa essa palavra dieta, mas acho que mudar hábitos. E a nutrição, como você comentou, é importantíssimo, né? Um profissional importantíssimo para Sim. estar junto com a gente, né? Não é... A questão é substituir. Então, Né? opa, Porque às né? vezes nem é cortar as coisas, Sim, na verdade é exato. distribuir melhor nos horários, enfim, Sim, também. O que a gente tem que ter muita noção, assim, que a criança, ela não tem essa percepção que nós temos. Por exemplo, eu tenho um alimento preferido, digamos, a pizza. Se eu pudesse, eu comeria pizza em todas as refeições e uma pizza inteira por vez, né? Mas eu tenho essa noção que eu não posso fazer isso, sim. porque eu vou ficar gordinha, ou isso aí vai fazer mal para minha saúde, né? Isso traz outras séries de coisas de deixar hipoativo, cansado, né? A gente tem essa percepção, a criança não. A criança, opa, isso é gostoso, eu quero. Né? Agora, tem um chocolate, uma alface, por exemplo, ninguém em sua consciência vai Por escolher isso que é alface. mais né? difícil com a criança mesmo. Daí mais tem que ter difícil. muito diálogo, muita. É. E realmente você falou, trocar a família toda tem que ter uma dinâmica nova. Tem momentos onde a família não tem esta percepção, assim? Que é que a todo crian- mundo é, sobrepesido, assim. daí- Sobrevisiados. Sobrepesamos. Que às vezes todo mundo que, no às- mesmo que às flow. vezes que daí às vezes a família não tem essa percepção, aí você A fez, minha, você né? mostra, Todo mundo né? que é gordo, bonito, forte, Corado. rosado, saudável. Não, sim, tem e não tem, assim, ó. Eu acho que as pessoas É difícil percebem o essa. que está acontecendo, mas, por exemplo, uma família que todos estão acima do peso. Você olha para a criança e, ele puxou a nós. Né? Ele é igual a todo entendi. mundo. Eles têm uma Isso, distorção da imagem da criança, né? Ou não, e- né? Porque são todos muito parecidos, né? Isso, né? Mas o que a gente precisa ter em mente? Que não é só questão da aparência, mas é saúde. Lógico. Né? A criança, ela pode ser gordinha como os pais e tá tudo bem, né? Lógico. Mas o problema é a saúde e o que pode causar para a Porque não criança é gordinha, é mesmo. ossos largos. É diferente de Excesso de entendeu? gostosice, Exato. né? Existem os ossos largos, né? Pessoas que são maiores e Sim. tal, e naturalmente, né? Sim. E você percebe que tem famílias que entram no mesmo fluxo, assim, da criança e eles também vão nesse processo de... Sim, acho que depende muito como isso é colocado, sabe? Uhum. E eu acho que o profissional de saúde, ele tem esse papel muito de divisor de águas. Eu digo de médico e de nutricionista. Sim. É muito diferente você ir numa consulta e escutar de um profissional, olha, você está gordo, você precisa mudar, você está fazendo tudo errado e você está levando seu filho pro buraco. Nossa. Eu já ia sair de lá, meu Deus, odeio esse Aham. médico. Tem você- uns médicos que são mas assim, tem uns que viu? são, é verdade. Agora, é diferente de você pensar, olha, a gente entende que esse é o hábito da família de vocês, mas isso aí é ruim para a saúde, né? Vamos pensar na saúde do seu filho, sabe? Então, dependendo da forma que você coloca isso para a família, percebe-se que se muda, Sim. né? Todos fazem a mudança daí, né? Isso, ou tentam, né? Sim. O que Tentar veio... já é um bom começo. Sim, eu veio na minha cabeça agora umas 2 famílias que eu estou acompanhando que a criança está na fase de introdução alimentar. E a gente fala que essa fase, né, todas são mães, assim, a criança olha muito o que você está comendo no prato. No começo até aceita o dela, depois ele começa a ver que o teu é diferente do meu e daí não quer mais comer, né? E eu Bem tenho assim. 2 famílias que veio na minha cabeça agora que os pais não comem verduras, legumes e saladas, né? Claro. E daí como é que a criança vai comer? Ela até vai comer, mas a partir do momento que ela viu que aquilo ali não está nos pais, ela não vai mais comer, né? Exatamente. Então a gente faz um trabalho assim, coloca no seu prato, né? É. Se você já está grande, tudo bem, se não Exato. comer, se é da tua Mas- escolha, né? Deixa lá no teu prato, né? Se engane mais um pouco enganando seu filho, está se enganando, Boa, mentindo né? para si Pois mesmo. A gente sempre faz isso, a gente pega o remédio, faz um... É hipócrita, né? Tipo assim, mais eu ou não menos como, isso, mas... Mas tem que, às vezes, aquilo que eu falei um pouquinho antes de começar a gravação, né? Muitos momentos, nós somos os adultos que hoje têm dinheiro, que vai no mercado e compra para nossa criança interna aquilo que nós, na infância, gostaríamos de ganhar, de ter na despensa e tal. As bolachas recheadas, os salgadinhos, as coisas. Nós somos uma geração que tudo isso era mais, digamos assim, controlado. Nossos pais, até eu lembro de várias maneiras da gente ter que negociar para ter acesso a isso. E hoje, a nossa criança interna que ganha, sei lá, R$7.000 por mês, vai no mercado, compra um monte de sucrilhos, e depois até nem gosta, mas precisa vivenciar isso. E às vezes está no inconsciente da o nosso armário, a nossa prateleira está lá cheio de marshmallows,
bala, pirulito, que é algo que a gente acha legal chegar no ambiente e ver aquele bombonier bonito, como se aquilo fosse uma casa equilibrada que ninguém pega. Mas aí a gente vai trazendo. Fato. A nossa criança interna toma conta em muitos momentos. E a gente vai trazendo para a nossa família, ou compensando para os nossos filhos um presentinho que eu gostaria de ter ganhado e nunca ganhei, uma balinha, um açúcar a mais, não sei o quê. Tem nós também, adultos, que precisamos realmente, que nem você disse, lembrou de algumas pessoas que já são pais e ainda se forçam a ir naquela coisa, eu só como o que eu gosto. Se eu não gosto, eu não como. Então, aquela transição do paladar infantil, do Nescau com leite, com açúcar, para um café sem açúcar, a pessoa também não fez, entre aspas, né? Mas é muito legal falar isso, porque, por exemplo, assim, o Liam, ele é totalmente fora da curva, né? A gente não come carne lá em casa, no caso, eu como agora novamente, mas o Alisson não come. Mas quando começou a introdução e tudo mais, ele não comia também. Aí teve um momento que ele ficou doente, a Raquel pega e faz um brodo para se piar. Banha de galinha. Banha de galinha, para ele se consertar e tal. E daí o Alisson não gostou muito, falei, dá-lhe, vamos dar. Receita e ele de vai vó, comer, meu. exatamente. E tá tudo bem. E ele que tem que ter a escolha dele se ele quer ou não comer carne. Gente, ele falou que a comida favorita dele é um bifinho agora. Ele ama carne. O cérebro de uma precisa forma- de gordura E assim, animal, não assim, tem. a gente foi na churrascaria no Dia dos Pais, né, com o meu sogro, minha sogra, ele experimentou todas as carnes. Sim. Ele falou assim, não quer uma carninha, papai? E ele falou, papai não gosta de comer carninha e tal, mas você pode comer. Então, assim, ele nem precisava ver no prato. Lia, assim, o que vinha, sabe? Isso é bem Já legal. o Aham, nojo bem é legal. o oposto, porque o nosso prato, salada, ele não gosta, não come. Olha, Você não, tem que agora a treinar os carne- filhinhos. Filhinho, a mamãezinha, carne, papaizinho. A carne, sim, todas. O churrasco, ele fala, hoje tem churrasco. Hoje tem churrasco. Aí tem a tábua dele de comer. Mas do pai assim, dele na picar idade que e- estão e os de colocou. vocês, ainda, a Lavínia, ainda não é o problema. A gente tá indo assim já para aquela idade que nem 9, você... 10. Que, assim, antecipa a menstruação, traz uma taxa hormonal muito nociva, traz bastante situações de respiração, de pele. Tudo isso associado à depressão, crise no sentido de autoestima. Aí vão lá para o teu consultório, você tem que estar percebendo tudo isso, né? Com muita mas clareza, são né? coisas plantadas lá no começo mesmo, sabe? Claro, não vamos pôr só a culpa nos pais. Acho que Não, jamais. não. É um pouco, né? Porque Afinal, porque assim, tem as avós mas- também, né? Eu ia falar, a culpa é das avós, mas ninguém, né? Mas eu acho que isso é muito Ai, importante, sabe? Falar para a criança desde o começo. Olha, ninguém ama as verduras e legumes. Né? A gente não come porque a gente ama isso. Né? Alguém deve amar, Ser mas sincero, a maioria né? da família você ama, eu não. Gente, eu adoro Eu e a saladinha Lavínia. verde Eu também temperada com limão, misericórdia. Eu não sou da salada. Você não aprendeu eu a fui temperar criada na ela. bolacha recheada, meu paladar era para ser infantil, né? Mas eu tenho essa percepção que eu preciso comer, né? Eu tenho isso com a minha filha quando ela não quer comer. A gente come em restaurante todo dia, num bifezinho, então ela tem que escolher o que ela quer. E eu sempre falo que 3 cores diferentes e um verdinho tem que ter. Legal. E eu faço ela escolher, né? Então ela escolhe e tal. E quando às vezes ela come, ela fala que não quer mais. Não tem. E aí eu começo, aqui tem vitaminas. Então agora ela começou a estudar coisas na escola, né? Então, para que serve a carne? A carne serve para deixar o músculo fortinho, né? Legal. Para que serve o Isso é macarrão? importante. pra Ai, dar uma pediatra energia, almoçando isso é legal. junto, né? Daí... Mas isso é muito importante para eles entenderem o que quer também, sim. não só come porque eu estou mandando, né? Não, a saladinha é o que tem vitamina, né? O que deixa fortinho, é o que deixa a visão boa, enfim. Essa tem a percepção, assim, sabe? Eu vejo isso muito na minha filha. Acho que se eu deixasse só, não sei se ela comeria também. Sim. E eu já vou sugerir que o próximo encontro seja o tema de crianças vegetarianas, né? Porque a gente tem Legal, muita é história para verdade, contar, né? Muita história. Eu criei a minha vegetariana até 1 ano e meio também. Uhum. E também, hoje em dia, quando eu vejo ela comendo um osso assim, me dá um... Mas ela ama e tá Deus, tudo você era bem tão mesmo. purinha, meu amor. Agora você tem com essa carne tudo lambuzada. Assim. Tá E tudo vamos bem lá também, na né? frente. Final de né? semana o Lia ficou com a vovó, o que ela fez? Ela Bife. fez franguinho, fez franguinho, aí cortou queijinho e salame. Nossa Chegou e Senhora. tava com um bafo de salame. Nossa. Assim, que delícia! é! Coisas A que a gente- avó tem que Isso, casa não tem, é. então. Eu ia E falar aí ela que- mandou um mini bolo pra ele também, né?
Vai. Já sei que teu pai e tua mãe não. A mamãe A não vai gente estava fazer. comentando, né, dos familiares e das vovós também, né? Acho que é outra coisa, assim, se a criança não sabe que aquele alimento existe, claro, não estou falando da maior, mas a pequenininha, né? A questão do açúcar até 2 anos, que a gente Refrigerante bate e muito tal. na tecla, exatamente. Quanto mais tarde ela conhece essas coisas, melhor também, né? Vou dar um exemplo, assim, lá em Pato Branco, né? Sou de Pato Branco, lá em Pato Branco a gente tem um shopping e volta e meia a gente vai fazer alguma refeição lá, né? A minha filha nunca comeu nada que não seja comida saudável lá. Então, ela nem sabe que tem, sei lá, pizza, pastel, hambúrguer, né? Ah, Sim. legal. Ela não sabe, é Enquanto conseguir pequena. manter ela... Esses tempos a gente encontrou, né, uma amiguinha que a mãe dela comentou assim, nossa, a gente quando veio aqui eu preciso dar um pastel de chocolate para ela, senão ela não para quieta. Aham. Eu Porque fiquei agora com ela vontade de aprendeu falar, que mas não tem. falei na hora, assim, porque Você alguém deu a condicionou. primeira vez. A questão, Exatamente. a questão de número de refeições interfere ou não? Por exemplo, a gente sabe que a criança tem a refeição, café da manhã, almoço e jantar, mas a gente vai introduzir os lanches, né? Como que a pediatria trabalha assim? Como que você indicaria ter sempre esses lanches entre as refeições ou não manter as 3 refeições? Como que você trabalha com os pais? Ensina a gente sobre isso. Não, os lanches eles são bem importantes, né? Tanto assim para não chegar com tanta fome na Isso. próxima refeição, quanto para variedades de alimentos, Legal. né? Por exemplo, frutas. Né? As frutas, elas não vão fazer parte, provavelmente, do almoço, do jantar, mas dos segura, lanches, né? Aquela ansiedade. E fora que a criança, ela precisa dessa energia, né? As crianças são ligadas no fruta. 220, né? Eu li hoje de manhã um negócio engraçado, que as crianças são seres que, gastam 10.000 calorias por dia, elas comem 1,5 colher por dia e, do nada, elas crescem. Né? Mais ou menos isso, né? Assim, né? Deve estar embutido no então programa divino, né? Mas sabe o que eu percebo com esse teu comentário? Que, por exemplo, assim, ó, as crianças têm preferência por comidas, né? O Liam, ele ama sopa também. É uma das comidas favoritas dele. Aí, por exemplo, assim, hoje de manhã ele pediu a sopinha. Aí era tipo assim, 5 para meio-dia, ele pegou uma maçã e comeu toda a maçã, mas ele também comeu toda a sopa. Agora, se tem outro dia que tem outro tipo de alimento que ele já não, mais ou menos, ele comeu a maçã, ele já não quer comer toda a comida, né? Eu acho que aquela tem coisa do que ele gosta também, eu costumo né? dar esse exemplo no consultório, assim, quando me falam, né? A gente tem um certo problema com mamadeira. Às vezes as crianças já estão mais velhas, ainda tomando leite. E isso acaba tirando a refeição, a fome para a refeição mesmo, né? E eu dou esse exemplo. Daí, o que fala? Assim, não come quando eu dou lá o arroz, feijão, a saladinha, a carninha. Mas se eu der um macarrão ou um chocolate, come. Os meus pacientes vão provavelmente já escutar essa frase. Assim, ó, por exemplo, acabei de comer, almocei, estou de boa, né? E alguém chegou com a minha comida preferida. Você quer um pedaço disso aqui? Pelo menos uma bocadinha você vai dar, né? Agora, acabei de almoçar e alguém chegou com uma comida que você não gosta tanto. Então, no meu caso, um prato de salada. Você quer um prato de salada? Não, obrigada, já tô comi. saciada, já tô É bem. o que acontece com a criança, né? E eu acho também uma coisa que, pelo menos muito cultural, porque eu cresci com recompensas, né? Quem passar de ano vai ganhar um sundae no final do ano. Então, a gente associar sempre... Por exemplo, vai no shopping, só sossega se ganhar um pastel de chocolate. Então, existe também essa coisa da recompensa, né? A gente ganhava um copinho de água com açúcar, né? E negocia, às vezes, com as crianças, realmente uma gulosema. Esse hábito deveria ser repensado? Que pergunta difícil. Nossa, é bem difícil. Bem difícil. Assim, a gente não é contra doce na infância. Não é né? contra recompensas. Coitadinhos. Você tem uma fase que é boa de comer doce, é a infância. Tem que comer mesmo. Mas o que não pode é o se tornar todos os dias. Sim. Isso não é legal, né? O problema da recompensa com doce é que você já vai ensinando a criança que, esse alimento presta muito e aqueles não prestam porque eu não vou te subornar com esse alimento. Ou né? também, assim, Vou começar vamos a subornar comemorar. com sopa ou carninha agora. Não, ou assim, se é uma comemoração, tem que ter doce, tem que ter gulosema, não pode ter só uma oração, por exemplo. Eu também estou indo longe demais, eu sei, estou exagerando. Mas, às vezes, nossas comemorações, nossas superações também são regadas pelo prazer da alimentação.
Então, quando que a gente consegue equilibrar isso, né? Porque Não, realmente... e tá tudo bem, né? Assim, quando a gente vai comemorar, você não vai, sei lá, comemorar alguma coisa que você quis muito e alcançou com um prato de salada, né? A gente vai você fazer vai, um né? churrasco Vamos para pro quem come, uma sushi, pizza, um aham. sushi, enfim, né? Isso aí. Pensar, não, o doce ele faz parte da vida da criança, ele tem que fazer, coitadinha das crianças, né? E às vezes nem é Mas tanto não o todos os doce, dias. né, que Aham. engorda, tanto que nem esse caso que você estava falando. Sim, às vezes é a própria comida. Mas também tem o fundo emocional, né? Porque às vezes você pega ali uma família que come super bem, uma criança que come super bem, que não é Parto uma criança normal, que fica mamou. só na frente da tela, é uma criança que corre, que brinca, enfim, e ela está ganhando peso e a família, né? Nossa, mas a gente está cuidando, tá isso, tá aquilo. Às vezes é um mecanismo de defesa da própria criança, né? Porque a mãe passou por fome, ou também tem a visão do ataque, né? O tecido adiposo ele é considerado como uma proteção. Então, se a mãe se sentiu atacada, por exemplo, enquanto estava gestando, a criança ela pode vir Ela a vem precisar protegida. isso. Enquanto maior ela ficar, mais segura ela está. Sim. Então, o peso ele também está muito vinculado a algumas coisas que a mãe passa. Então, às vezes, quando você percebe ali que está tudo ok, que a alimentação está ok, não é, né, para tudo aquilo ali, observe se não é um mecanismo de defesa da própria criança. Existiu escassez, falta, ou ataque, a mãe se sentiu atacada, violentada, enfim. Às vezes, a criança vem com essa necessidade de ficar grande, né, até entender que não precisa disso, que está tudo bem, que isso já passou, enfim. Que mesmo Vem magrinha, com esse- ela é forte. Exatamente. Isso é vem uma com visão, esse- até para a medicina, a doutora na pediatria, acaba trocando ideias com a gente, mas essa é uma visão da microfisioterapia, da nova medicina germânica, tem muito a ver com a visão da psicologia, da formação das fases do desenvolvimento emocionais, que também são printados e impregnados no processo gestacional e, em muitos momentos, genético. Né? Não é só epigenético, tem muito, não é só o ambiente, aquela família, aquela casa, aquela rotina. Às vezes a carga vem vindo justamente para ser identificada e tratada, né? Não, a gente pede muita ajuda da psicologia, né? Quando nós estamos com crianças assim que você vê que come por ansiedade, por outras coisas, né? A gente tenta, não, vamos focar essa ansiedade em outras coisas, né? Questão de atividade física, de deixar tirar da tela também, é o mal da humanidade hoje em dia, né? Acho que vocês falaram recentemente já. sobre isso que eu acompanhei, né? A criança, nós não somos assim também, Sim, né? Gosto de fazer isso. Se muito. você está em casa o dia todo sem fazer nada, antes de ter filho, claro, né? A gente ficava sem fazer nada, né? Obviamente. Que a gente Você tinha vê, tempo. Vai beliscar. Tá 2h30 da tarde, você já está com fome, né? Agora põe você trabalhar o dia todo. Das 6h30, 7 horas, quando você chega em casa, que, nossa, agora eu estou morrendo Vai de fome. comer loucamente daí. A criança é a mesma coisa. Se ela está lá, né, Perfeito. na casa, entediada, enfim, dentro da tela, na frente, literalmente dentro da Dentro tela, da exatamente. Eu acho que elas né? entram lá dentro, viu? No Sinceramente. momento, sim. Ela vai comer mesmo, né? Ou até ter outros hábitos que vocês devem muito ver na prática de vocês, de roer unhas, de puxar cabelo, né? De se machucar, né? Eu vejo isso Porque daí, muito às vezes, não relacionado tá à nem tela. percebendo, né? O que Sim, tá fazendo. exatamente. É Aham. automático, né? É. Aham. E isso é muito verdade. Às vezes, por exemplo, eu tô fazendo almoço, ali já brincou, já tudo, aí vai um pouquinho para a TV. Mas ele sentou na frente da TV, ele tem fome. Ele nem É o ficou, pede. tipo... Ele lembrou. Entendeu? Ai, Antes ele já tô estava sem lá comer. brincando todo feliz, nem tchum para comida. Agora, a mesma coisa quando chega da escola. A gente já chega com uma comidinha, assim. Ele chega, ele já joga a comidinha. Não, fala, "Olha, meu amor." quando eu quero tomar banho em paz, eu Aham. pego um saco de Pringles, entrego para minha filha. Agora eu sei que ela vai ficar bem. Vai ficar Até bem, eu vai lavar estar o comendo. cabelo, vai- Aham. Mas às vezes é uma falha muito grande, né? Hoje eu já faço muitas substituições e ela com 7 para 8 anos ama legumes, acreditem, se quiser. Ela ama Uma comida. cenoura picadinha, um pepino, puro, assim, ela gosta. Mas a gente tem que conversar muito, porque quando a gente fala de comida mesmo, comida, e ela taca a porção dela, e tem lá a porção do irmão dela, ela tem que terminar dela rápido para ver se ela consegue pegar a dele. É uma coisa assim, mais do que eu estou enxergando, do que se não tivesse, que aí vem a questão da disponibilidade, né? As substituições. Em vez de colocar um refrigerante, pode ser uma água, enfim, com alguma fruta, enfim.
Eu posso até adoçar essa fruta um pouquinho para ir transitando, para ir tirando esse açúcar, mas hoje em dia a gente pode ir fazendo esse desmame, né? Substituindo as coisas, mas sendo a primeira pessoa que põe na boca, né? Minha filha tem que ver eu tomando aquele limão, aquela... Senão... São as duas coisas que a gente bate na tecla, né? A gente não fala dessa forma tão drástica como eu vou falar agora, mas assim, quem traz para dentro de casa é o adulto. A criança não tem dinheiro. Ela não foi lá, né? Assim, eu não falo isso do consultório, mas né, não é a criança que tem o dinheiro para ir lá no mercado. Então, começa um pouco disso e do exemplo dos pais, como a gente está falando, né? Não adianta eu lá comer o bolo de chocolate e a criança está comendo a frutinha dela. Isso não vai dar certo. Escondido daí. Tá Exatamente, né? E tudo bem, depois uma que vez por dormiu, abre a barra de semana, chocolate. quando você for comer, você dá para criança, gente, tá tudo bem, né? Mas você sabe que Que muito legal, engraçado, é bem isso mesmo. porque que a Raquel falou antes, né, dos pais que não tiveram tão disponíveis, né, agora adultos com os filhos. Somos E eu todos sempre esses. então eu sempre falo pro João que quem acabou com o paladar dele fui eu. Realmente. Eu sou testemunha. Gente, eu acabei com o paladar dele. Hoje, para introduzir, não tinha nem consciência. Tinha 19 anos, gente. Vamos dar um descontinho, né? Mas então, assim, agora, para introduzir, para ele comer, para não. É só morando sozinho agora. Que daí agora ele está morando sozinho, então ele tem que fazer a própria comida, dele tá vendo o que né? Mas ainda vai, um miojinho, mais uns um ano de miojinho depois. sucrilhinhos. Né? Mas é realmente isso, é os pais que colocam dentro Doutora, da casa. tem muito também, assim, tem muita gente que busca conhecimento, né? Que sabe que, por exemplo, um iogurte natural é diferente de um danoninho. Mas tem gente que está ali na gôndola e é o mais barato e... Ou deu porque ganhava, achava que estava tudo bem também, né? E, a gente Isso. e se escuta muito sim, isso, né? e tem muita Principalmente coisa... os mais velhos, que eles falam assim, mas vocês comiam, não matou. Sim, mas a gente comia uma vez no mês e olha lá, entendeu? Exatamente. Que aí que tá. dividir os Porque assim, irmãos. era uma bandejinha de iogurte que dava um para cada um, entendeu? E era aquilo ali. Então, assim, você que... E a responsabilidade, acabou. Olha só que interessante, uma pergunta que eu recebo muito do consultório é quantos Yakults a criança pode tomar no dia? Essas coisas que eu falo, como que a mãe pergunta? Gente, eu podia tomar um e olha lá, né? No dia, assim, eu não tinha que dividir com meu irmão ainda por cima, né? São outros tempos, assim, né? Tudo, o que a gente está comentando. refrigerante, a gente não tinha todo dia de segunda Não, a ainda bem que segunda, ainda tudo, perguntam né? para a médica, né? Porque hoje em dia ela pergunta para o chat. O que ele responde, será, né? Mas vamos também perguntar, perguntei, mas o que pergunta. será que ele Vamos ver o que ele responde, né? responde. Será que ele fala? Mas é esse equilíbrio, né? A gente não É. tem que tirar esses alimentos da dieta da criança, mas deixar. Eu, às vezes, falo, gente, olha essa coisa do refrigerante final de semana. Olha quanto aprendizado isso traz. Tanto para, claro, para a questão de tirar o refrigerante, quanto aquela coisa, eu preciso esperar, né? Tem dias que tem dias que não é essa coisa está sempre disponível, né? Eu acho esse aprendizado, assim, para outras coisas tão importante, tudo. né? Por exemplo, eu ganho dinheiro depois que eu trabalho um mês, eu preciso esperar, né? Não é mais A esse nossa imediatismo. geração é a melhor, né? É igual. Porque é a mesma coisa a tela, né? Ó, gente, Antes a gente tinha que esperar o programa começar, esperar o desenho, o tudo. comercial. O comercial. Agora não, tipo, quero esse desenho, pá, liga lá. Não tem espera, não tem, é tudo tão Mas até o imediatista. Natal, que são comemorações, perdeu-se também um pouco justamente por isso. Ainda tem a magia, porque a gente cria essa magia. Mas como você ganhava um presente, enfim, era no seu aniversário, no Natal. Dia das Crianças ganhava um docinho. Mas assim, não era tudo aquilo. Então, tipo, não tem mais aquela expectativa, vai chegar o Natal, entendeu? Todo mundo quer ver o do outro, brincar todo mundo junto e tal. Agora não, porque Eu né? vejo eu sigo lá uma pessoa, eu quero saber se aquela pessoa que eu sigo ganhou alguma coisa. Tá tudo aqui, entendeu? É bem difícil mesmo. Mas o chat Conta, disse que ele é um contou? Yakult por dia, porque o índice glicêmico é Olha, muito alto, viu, gente? Muito bem. Parabéns, Muito bem, ChatGPT, arrasou. Daí ele está classificando aqui por idade, mas realmente ele fala que o açúcar que está escondido aqui não deixa ele como um alimento ideal para uma criança. O tal dos lactobacilos, eles não superam a quantidade de açúcar. Eles não estão vivos, Tem gente, mais eles já açúcar. morreram. Ou eles estão exato. sobrepesando também, né? Sabe o que é legal também, pegando esse gancho a gente comentar? A questão da mamadeira, que eu falei, assim, eu trabalhei alguns anos atrás em uma cidade aqui da região que eu fiquei impressionada
A maioria das consultas era meu filho não come, era essa queixa. E quando a gente ia ver o que estava acontecendo, as crianças tomando muita mamadeira. Sim. Assim, com 5, 6 anos, tomando Sim. 4 mamadeiras no dia, 5 mamadeiras no dia, né? Uhum. E aí, às vezes, vem com essa queixa, meu filho não come, aí você vai pôr na curva, tá gordinho, aí, opa, o que está acontecendo, né? São duas coisas que eu falo. Eu sempre fico pensando assim, quem que foi a primeira pessoa do mundo, daquela família, obviamente, que resolveu colocar o Nescau dentro do leite. É. Se a criança tomava só leite, quem que foi lá, quero pôr um Nescau, A né? minha mãe. Mãe, Ah, o meu também tinha. Foi você? Quem que- Aí foi passando de E eu- geração em geração. Eu ia Agora falar. é só de manhã lá em casa pro Lia. O Nora não pegou. Então, era a água e o suco de laranja. E o específico, porque os outros ele não toma. Mas, enfim. Mas eu lembro que quando a minha irmã desmamou a minha sobrinha, eu morava lá em Navegantes. E aí precisava, tipo, ela ficar longe, porque minha sobrinha, meu Deus, no peito da mãe, né? E ela tomava o chá normal, sem o açúcar, e tomava o mamar no peito. Era o que ela consumia na época. E aí, queria desmamar e tal, e dava um leite, a menina não pegava, e tarará, tarará, e eu já estava com fome. Falei, eu vou botar um Nescauzinho, porque sou eu, sou a Você? tia que vou, né? Tá, merda. Chacoalhei bem, arrumei, tananã, porque não tomava, deitei lá com ela, e minha irmã longe, tipo, né, tem que... E aí, eu, né, dei mamazinho pra ela tomou a mamadeira, Imagina dormiu, se coitada, ela não. tava... Mas, assim, aquele dia ela tava com muita fome, porque, tipo, ela... No dia todo, já sem mamar, e a minha irmã falou, não, hoje não vou dar, e pronto, acabou. Tanto que, quando ela saiu do banho, a minha irmã estava se secando, ela foi gatinhando, assim, pro lado do peito, e a minha irmã, ai, socorro! Eu falei, Que ai, meu idade que Deus, ela eu que tinha? sou... Um ano e um mês, mais ou menos. Era Já super comia. sim. Mas eu comia, mas não bem, assim, mas enfim. E aí nossa, ela dormiu, ela virou assim, eu falei, nossa, olha, a barriguinha dela chegou a ficar estufadinha. Ela tomou aquela mamadeira e falou assim, ai, que dó, né? E em casa, só que era assim, ó, na casa com a minha irmã, ela o chá era sem açúcar, o leite era só o leite e boa. Quando ela ia no final de semana lá para nossa casa, sabia. o leitinho. E eu perguntei, mas tem certeza que ela toma chá sem nada? Minha irmã, toma. Eu falei, nossa, né? Eu falei, tá bom, então. Mas Viu, daí... mas como que é o nosso próprio paladar, né? É. Que tipo assim, mas eu não ia gostar de tomar. O Liam só toma chá sem açúcar, porque lá em casa a gente só toma sem açúcar. Então assim, pra ele, nossa, e ele ama, que delícia o chazinho sem açúcar. Exatamente. Porque, assim, Ela- até o lugar que a língua capta o açúcar é a ponta, né? A ponta é para nós adultos, crianças, por isso que você vê sempre a criança lambendo, colocando sempre na pontinha. Então, a parte Verdade. da frente da língua, ela assimila o doce. Então, para a gente introduzir uma salada, para vocês que querem realmente sair do paladar infantil, Azeite balsâmico. tem que segurar o alimento na parte de trás da língua na mastigação. Entende? É igual o vinho seco, né? Se você tomar o vinho seco na ponta da língua, você vai falar, ui, que amargo. Mas se você colocar o vinho lá atrás, dar aquela engolida lá no final da goela, daí você vai gostar. Então, depende também, a gente também tem que se conhecer, né? Mas a criança é ponta. E ela é viciada no açúcar. Hoje em dia, a gente já sabe que a cocaína e o açúcar branco, eles têm um grau absurdo de inflamação no organismo. Gera, sim, não só a questão alérgica, no sentido de reações, mas ela, a longo prazo, vai criando um processo de demência, Alzheimer, e a causa, hoje em dia comprovada, é muito açúcar. É uma dieta basicamente irrigada de açúcares, né, doutora? Então, é por isso que é legal a gente trazer esse assunto e evitar, antecipar a introdução dessa especiaria refinada, que às vezes no nome acaba nos enganando. E o que Muitos você alimentos, né, indica? que tem açúcar, né, que a gente não sabe, como exemplo, Yakult mesmo, né? Isso aí. E o próprio leite, né, que a gente estava comentando, né? Às vezes, é porque o problema do leite é que a criança toma daí várias vezes ao dia. Então, é uma dose de açúcar, né, 2 a 3 vezes ao E dia muitas mesmo, vezes ela sabe? deixa de comer porque ela sabe que ela vai Ela ter uma sabe que mamadeira vai ter depois. leitinho. Até eu vou dar uma informação que talvez eu te choque, né? Porque você estava contando da sua sobrinha, assim, mas quando a criança vai parar de tomar leite materno, né? Sei lá, por algum motivo, opção da mãe, opção da criança, enfim, né? A partir de 1 ano de idade, a gente já não introduz mais outro leite.
A gente Você tá de brincadeira. Sim, Juro, sim. porque o leite não é muito O bom leite a não longo é um prazo. alimento natural Sim, tudo bem, mas... para adultos. Eu que tô chocada. Não, Como? pois é. Juro, é. E a fórmula, né, seria até 2 anos no máximo, Máximo. estourando. 2 anos de idade, essa coisa de mamar com leite, porque depois de 2 anos o corpinho da criança já seria como o nosso. Então, eu tomar uma mamadeira cheia de leite lá, 200 ml, é o equivalente de um adulto tomar um copão de leite. Isso aí já tira sua fome, né? Ai, gente, Então, a volta gente na infância. desmama a criança de 1 ano de idade, a gente não desmama para o leite, a gente desmama, eu brinco, para amor, carinho e beijinhos, Sim. né? Não é para outro tipo de mamazinho, assim, sabe? Aham. E O mamazinho um- traz uma coisa boa pra nós. Para nós. É, Não é nem igual pra o Pringles. criança, é igual o É igual o Pringles. Pringles para Entendeu? mim. Ai, que delícia, tá tomando mamazinho. Ai, quando eu tomava um mamazinho deitada no sofá assistindo Essa desenho. criança Exatamente. interna, pelo amor de Aham, Deus, oriente libertação. terapias, vamos fazer umas constelações. Mas você terapias. sabe que quando eu desmamei o Nolo, quase 4, né? Quase 3. Não, quase 3. Sim, Quase nossa, três. Ótimo. Aham. Mas, O leite assim, materno não tem idade, com tá? seis- Só para correr, eu tô Não, falando sim, de mas mamadeira, né? com Uma 6 criancinha meses, pedinha eu ali pensei já- assim, eu vou começar a tentar desmamar e vou começar a colocar a fórmula, né? Não deu certo. E daí Não todo dá, mundo falou assim, que mistura um apego. pouquinho, não dava certo. Deve ficar horrível. A gente tentou de Imagina, várias é formas apego isso. e introduzindo algum outro tipo de leite para mim, desmamando, né? Isso com 6 meses. Não funcionou, né? Foi. Seguimos o baile até os Seguimos 3. o baile. Daí a minha mãe falava assim, mas e o que esse menino vai tomar no lugar do leite, né? Por quê? Porque era exatamente isso. Ela nos desmamou, o que a gente tomava? Leite. E ele, na verdade, não consumia daí, porque Ele não curtia? ele não gostava, né? Não Não, tem não porquê. gosta, né? De iogurte, essas coisas. Não é Ele um provavelmente mamava Aí ele tomava não por água, fome, né? Era por você. E daí o suco de laranja dele. E É. tudo bem, tanto que assim, várias vezes já ofereceram refrigerante para ele. Ele não gosta. E ele fala assim, não, tem bolinha, que é água com gás, bolinha. Ele também não gosta. Então, tipo, ele não quer e pronto, acabou. Mas tem pessoas que... Ai, mas eu falei, não é eu que não quero dar. Claro que eu não prefiro quero que ele dar não tome. refrigerante pro Liam. Eu falei assim, mas eu não fico, ele foi numa festinha, as crianças estão tomando, ele quer. Sim. Se ele quiser, se ele vê que ele quiser, Ah, mas é. ele perde se tem suco. Se não tem suco, ele toma o quê? Água. E fica de boa E tomando fica de água, boa né? tomando O Liam água. mais também. saudável de Os todos, brigadeiros, ele inclusive, quase também. detona na frente. É verdade. O Noah é uma mas- criança que senta para comer brigadeiro. né? Mas tem umas crianças que já nascem velha, né? Eu não sei explicar, mas vamos falar sobre isso. Tem criança que já come wasabi cedinho, gosta de shoyu, gosta de... Uhum. E Mas é tem muito outras- hábito de família também, né? Mas a criança vai lá e Se- pega e gosta mesmo, toma água com gás com 2 anos. Fala, "Nossa, eu com 2 anos não chegava nem perto. Né?" Então também tem isso, né? Também é o ambiente e a família, está ali disponível, está todo mundo fazendo, então eu quero me identificar, então eu vou comer, vou sentir ruim, mas eu vou insistir. Mas eu já vi crianças de 2 aninhos comendo sushi, sashimi, wasabi, shoyu. Eu falava, gente, Uhum. Eu não como está até muito hoje. cedo, eu preocupada em introduzir o mel. Exato. Cuidado para não dar amendoim, porque a criança me deu wasabi. Wasabi com gengibre. Que coisa, É, né? aham. Não, os alimentos crus, né? O peixe cru Aham. é a partir de 2 anos só. Que E a seria o criança- ideal pois é, mesmo, não né? dá- Aham, sim, é. Você falou que E- a maturação digestória da criança é similar à do adulto. A partir de que idade, assim? Não, depende, assim, ó, a gente teve um conceito que mudou muito, assim, dos últimos anos, eu acho que até do Liam, quando era criança e teve a introdução alimentar, né, hoje em dia a gente tenta ofertar alimentos alérgenos quanto mais cedo, melhor. Ah, para testar. A gente não é nem para testar, a gente tem um negócio que chama janela imunológica, que é um período de vida entre 6 e 9 meses, desculpa, entre 6 e 9 meses, né? E nesse período nós precisamos dar alérgenos, porque a criança não reconhece depois, lá na frente, como alérgeno. Diferente, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu aprendi que leite de vaca era depois de 1 ano, né? Mas amendoim, por exemplo, amendoim é depois de 2 anos. Agora não, a criança precisa ter contato entre 6 e 9 meses para não dar alergia lá na frente. Mel também? Mel não. Mel por causa da doença, né? Faz botulismo, que é uma paralisia, Sim. enfim. Aham, Gente, esse não, eu mas... colocava mel na chupeta do João, porque eu achava lindo criança com chupeta. Pra ver se Podia ele ter- pegava. Não, o João A pilhou, boneca, você né? Os sobreviveu. sobreviventes, né? Uma boneca. Os sobreviventes que a gente fala mesmo. aham. E a questão do leite, que seria
seria isso, né? A criança está mais preparada para... não é que está preparada. Hoje em dia, a gente já libera assados com 9 meses, é um pouco diferente, né? Do que eu passei por ali. Então, 9 meses já libera o assado e o leite de vaca a partir de 1 ano. Mas essa questão de tomar o leite, que o corpinho deles é parecido com o nosso depois de 2 anos. Então, pense um adulto tomando leite 3 vezes ao dia. É o equivalente a uma Nossa. criança tomando mamazinho 3 vezes ao dia. Daí mesmo, realmente né? estufa, traz um processo Tira a fome. lactogênico. O Liam toma, na verdade, só leite sem lactose agora, né? Porque também, pra mim, nada daquilo ali é leite, né? Porque como é que vai deixar ali não é. na prateleira Não 5, é 6 meses, 1 ano? Não é leite um aquilo, produto né? químico. É diferente, né? Então, Só que eu o vejo... que você indicaria, assim, por exemplo, vamos substituir o leitinho com Nescauzinho de manhã, Leite que a de só coco. toma de manhã, né? Pega o Leite de naninha. coco. Leite de coco com cacau, Pega o pelo naninha, amor de porque dá leite pra criança, faz ela tomar café da manhã. Come, senta lá na mesa, come sua frutinha, né? Seu Pão. pãozinho, Tá. essas coisas saudáveis, vai ver o desenho com naninha, com uma coberta. Porque Não. Ele toma sentado na cadeira, na xícara. Ele não toma mamazinho Tá, assistindo ótimo. desenho. Eu tava relembrando da minha infância, não ele. as Ele crianças toma interiores. sentado, tomando na Não, na aí xícara. pense que é o equivalente ao nosso consumo. Então, eu consumir uma então tá. xícarazinha de leite por dia, tá tudo Tá bem. tudo bem. Né? Agora, 1 litro de leite talvez não vai ser muito legal, É sabe? só de manhã mesmo. E às Mais vezes ou ele nem menos toma isso. tudo, É, porque ele equilibra, acorda né? sem fome. O que não é indicado mesmo para criança, que daí só seria a partir de 12 anos, é o café, né? E o que eu vejo 12? de criança Nossa, tomando Pois café. eu também vejo muita criança tomando Nossa, café. é muito cedo então, gente. E o que geralmente me falam, não, mas é uma xícara de leite, eu só coloco um pinguinho de café, né? Só que a cafeína depende muito do organismo, como ela vai... Uau. Como que vai fazer isso, né? Eu falo que é muito igual adulto. Tem adulto que toma café e não dorme nunca mais. Tem uns que tomam café e vão dormir. Então, a gente não sabe... Eu também. A gente não sabe muito como o me faz corpinho esse da efeito criança vai lidar com isso. Daí já é uma criança cheia de energia, né? Que quer brincar, que tem as suas ansiedades, tem as suas dificuldades de lidar com sentimentos. Aí você vai lá e dá um negócio que deixa a criança elétrica, né? Verdade. Mas alguns Então, chás se também acelera. têm esse poder, verdade. né? Então, Questão do- dependendo do chá da planta, também é Sim. melhor evitar. A gente evita até 12 anos. E dar chimarrão pra criança também não, né? Não, e Também nossa, Tem elas as ganham até nona uma que dá cuia. chimarrão, né? Pois Também é. não, a Nossa, cafeína não é legal. cresci aham. tomando chimarrão. Eu também. E às vezes a minha mãe pegava e tinha uma dedinho na erva e tinha. Interessante, né? Aí Porque imagina, realmente- junta cafeína com tela, né? Duas coisas que, daí agora tá feito. pior ainda, né? Porque a nossa época era Mãe, só e aquele açúcar. tempo e pronto, né? Nossa, então antigamente era mais fácil ou agora é mais fácil? Cada um vivendo na sua fase, né? Mas Sim. realmente a questão de introduzir o café com leite para substituir o Nescau, enfim, é algo que eu não prestava atenção. Neurologicamente eu posso... Você está falando de comportamento, né? Que o café pode acelerar e tal. Mas eu posso comprometer a criança neurologicamente também? Olha, eu desconheço essa informação pensar biologicamente, assim, É. sabe? Se eu consigo, eu acredito que não, mas a questão de comportamento, sim, né? De você já criar uma criança ansiosa ou elétrica desde o começo, né? Hoje se fala tanto em TDAH, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que Que às vezes parece pode que... estar aí o fundo também. Isso, né? Não que não vai ser... claro, as crianças que têm esse diagnóstico têm esse diagnóstico, Não mas às estamos vezes... dizendo que é o café com leite. Isso, Porque às vezes a não, criança não toma. A gente Hoje pode em dia, em dizer... tempos de internet, deixa eu deixar claro, não é isso que causa o TDAH, mas às vezes você olha uma criança, eu acho que ela é hiperativa, e ela lá está comendo Tomando café. cafeína o dia Exato. inteiro. Sim, Isso não sim. está certo. Então- Recentemente eu atendi uma criança que ela e a mãe tomam muito café e a mãe não sabia que isso aí fazia mal, né? E é uma criança que a mãe falava, meu Deus, todo mundo dorme, ela não. Né? Ela não para quieta e não sei o quê. E a gente foi ver, ela tomava talvez 1 litro de café por dia. Meu Deus. Isso não de uma vez, mas sabe Mas assim, sim. se Não, tocar, sai de uma tinha vez aquela e é térmica. tomando, Aí tomandinho. você pensa, como é que vai dormir, né? Não dá. Se eu não durmo, ninguém dorme. Esse é o lema da criança, né? Exatamente. Então, assim, O porque meu lema também. Se É eu não uma durmo, ninguém questão de dorme. hábito, porque a gente faz o leitinho de noite, ou o Nescauzinho, ou o café, enfim. Vai estar ali o açúcar, vai estar ali a cafeína, vai estar ali o lactose. Então, e aí, dependendo da erva que eu for tomar, um chazinho também pode ser que eu esteja acelerando em vez de acalmando.
Meu Deus, para onde a gente vai? Desce em Nibiru, volta Água. Jesus, o que faz? Água né? floral, Água floral de bar. sopinha e tchau. Comida, né? As crianças precisam comer comida de verdade. Exatamente. Isso que a gente fala, né? Comida Exatamente. de verdade. aham. E pode, né, fazer todas essas coisas, mas com moderação, não todos os Eu dias. acho que sim, né? que não se a gente tanto, começar a né, perceber todo o dia. mal do século da velhice, que tem a ver com demência, que tem a ver com É inflamação no verdade. cérebro e com Aham. Alzheimer, não tá tudo bem. Nós Verdade. precisamos rever alguns hábitos já. Não das crianças, claro que o tema hoje é com elas, mas começar por nós mesmos, né? Começar com as nossas substituições, com as nossas percepções. Porque todo mundo acha que tem uma avó, um vô, um tio, algum caso para contar ou que acompanhou em relação a toda essa debilidade que o cérebro apresenta, uma pessoa tão ativa, Sim. tão inteligente, de repente começa a perder. E hoje as causas mostram que tem muito a ver com inflamação à base dos açúcares. Então é legal a gente, às vezes. Principalmente à noite, né? Porque é o momento que você não vai ter o gasto, né? Então, se pelo menos evitasse no período da noite, né? Depois do os almoço, açúcares, o leite, enfim, que é o processo inflamatório que você vai fazer durante o sono. Então, tipo, ó, iniciar o dia, tudo bem, você vai ter esse gasto durante o dia todo, né? Vai gastar energia, vai gastar, enfim, Tem lógica, né? Mas aí à noite. E tem muito isso. O leite estava muito vinculado também, assim, à questão do. Eu tomo um leitinho doce para dormir melhor. Verdade. Toma um tinha leite. muito isso Tem mesmo. muito Leitinho isso. com ó. mel. Meu pai tinha essa pira pra- aí. Leite puro que não tem vai dormir- graça, vai né? dormir melhor. Ou tipo, é bom dar, porque daí dorme com a barriguinha cheia. Sabe? São coisas que, né, que você escuta, que ao longo do tempo. Eram coisas que antigamente se fazia muito. Então, assim, o leite estava muito, muito à noite justamente por isso. Porque era como se fosse um conforto para o estômago para você dormir bem, né? E é tirar isso da rotina. Não precisa ter o leite para dormir bem, né? Você pode se alimentar bem, isso vai ser o suficiente. Falando em se alimentar bem, temos a comer bem, sem glúten, sem lactose. Ela faz Andressa. até sem ovos, pães, bolos, biscoitos, várias coisas. Aproveitar Ela consegue o fazer gancho. algo bom sem açúcar. Verdade. É verdade. Mas assim, é bem interessante isso que você falou. Porque as vacas magras, né? Tempos de vacas magras são tempos de vacas gordas, né? A gente vem do povo bem rural. Nós temos uma cultura, uma descendência absolutamente rural. Então, a praticidade do salame, dos embutidos, dos enlatados. Só que também era das feito tudo conservas. por proximidades, né? Eram Diferente, coisas era outra qualidade exatamente. química, inclusive, né? Era mais natural, realmente, né? Aí a gente pegar um leite da vaca e tomar de noite é bem diferente do que essas caixinhas de amido branco que a gente pega no mercado. Então, Mas eu é gostei da dica outra do coisa, né, leite de doutora? amêndoas. Leite de amêndoas, leite de coco. Um leite vegetal, o né? leite vegetal, né? Também, o chá de são camomila, não uns- tem nada melhor para dormir do que chá, maracujá, camomila. Vocês devem saber disso melhor que eu. gostosinho, Sim, né? é. Sim. Isso Lá aí. na Long, né? inclusive, falando em chás, lá na Long, hoje eu estou muito propagandeira. Lá na Long temos chá, tanto para ansiedade quanto para insônia, para vários casos. E até a questão da memória afetiva, né? Acho que vocês estão falando aí, acho que está todo mundo relembrando a sua infância, assim. Eu escuto bastante isso dos avós. Mas lá em casa tem o docinho, porque daí vai lembrar, sempre que vem na vovó, comia isso, né? E será que não dá para trocar isso por outra coisa? É diferente daquela criança que visita a vovó uma vez por mês. Sim. Uma vez por mês, final de semana, vai na casa da vovó, ótimo, pode ganhar o gradinho, não tem problema. Mas essa criança que é cuidada pela avó, que é muito que a gente vê. Aí tem essa diferença, né, do antigamente para agora. Sim. Antigamente as mães estavam mais em casa do que hoje, né? Então era a mãe que cuidava da criança e visitava a avó lá no almoço de final de semana. Hoje em dia as mães saem para trabalhar e a criança fica com a vovó todos os dias. Não dá para a gente agradar uma criança com comida todos os dias agora, né? Tem isso. né? Então, O meu É. sobrinho tomava um copo de Nescau todo dia, depois do almoço e da janta, e ganhava 2 bis, um branco e um preto. Meu pai não saía do mercado sem levar o bis A do memória Mateus. afetiva dele. Toda vez. Daí, quando eu vim, que eu percebi que ele estava com sobrepeso e a minha mãe não estava, só estava eu e meu pai, eu falei, eu falei assim, você vai comer a comida. Se você comer, tudo bem, porque daí tem, né, você comeu, porque era assim, não comia comida, porque daí tinha o leitinho, né, e a minha mãe dava que era melhor do que com fome para a escola, entendeu?
E aí a tia não dava, porque, então, se você não tem fome para comer o arroz e feijão, você não tem fome para tomar o leitinho e o Justamente. Nescau. E assim, foi questão de uma semana, sumiu os pedidos, não sei o quê. Daí eu falei, Olha pessoal, o menino passando vergonha na escola e tudo mais. Falei assim, e pronto. E aí ele adaptou, sabe? Claro que depois ficou com o vô e a avó só também, mas assim, foi algo também que ele também percebeu pelo Alguém próprio vai ter que corpo perceber, não tem. que foi melhor para ele. Claro que ele prefere, até hoje, né? Lógico, 25 né? anos nas Inevitável. costas é o doce, mas enfim. Era uma prática que ele tinha. Ele ganhava e era exatamente isso. O pensamento da minha mãe era que era melhor que ele fosse com o leite e os bis do que sem nada. Não. Então, se ele não ia comer a comida, dava-se igual, porque para não passar E fome. hoje a gente escuta o tal do jejum, que antes não Sim. podia, Deus me livre, mas agora pode. Você já está escutando Eu ia isso? pra Já escola chega no sempre teu sem tomar consultório essa café. história? Para criança, graças a Deus, ainda Não, não, pelo sabe? amor de É, Deus. aham, eu não sou muito estudiosa do jejum, porque Nossa. as crianças não se devem Não, fazer, sim. né? Então, a informação que eu tenho é essa que eu vou atrás para mim mesma, né? Assim, É. vale a pena, não vale mais para a criança, não, né? A criança precisa de energia, ela Sim. precisa acordar, tomar o café da manhã, né? E tem Mas- isso daí, né? Esse bom senso de que ela vai gastar muita coisa, né? Isso, aham, mas... Mesmo que demore um pouquinho, por exemplo assim, acordou, daí até acoplar todos os corpinhos, né, no Os corpos dentro sutis. do corpinho dele. Aí você dá um tempinho, daí depois, né, coloca ele tomar o café da manhã. Porque às vezes a criança fala, eu não quero comer. Daí largou a criança. Porque ali, mas- realmente, eu sou uma eu pessoa também. que eu não tenho fome logo que eu acordo. E nós, lá na minha família, a gente não tinha o costume de tomar o café da manhã, porque nós estudávamos de manhã. Então a gente acordava e ia para a escola. Ia para a escola no meio da. Tinha no intervalo lá, né? Comia o lanche da escola. Se não queria comer, ia ficar sem comer e ia almoçar só em casa. Mas enfim, tinha lá e pronto, acabou. Primeira vez que eu tentei tomar café antes de sair, que eu fui na casa da minha madrinha, ela fazia café para meus primos antes de ir, eu passei mal, mas eu passei tão mal antes de chegar na escola, porque eu não tinha o hábito de tomar café antes de ir, mas estava tão bom o cheiro do café que ela tinha feito, e que eu tomei exatamente a mesma quantidade do copo de café e a fatia de pão. Passei muito mal, porque o meu organismo, eu não tinha Não fome, tinha. mas o cheiro estava bom, e eu resolvi sentar junto com eles e tomar o café junto com eles. E tá tudo bem, né? E tá Você tudo cresceu, bem. se desenvolveu sem tomar café. Quer dizer, você tomava, só que mais tarde. Mas era o lanche da vamos pensar escola. assim, ó. É, Exato, exatamente. aham, né? Que é o equivalente do teu sobrinho, assim. Exato. Se ele não quer almoçar naquele dia, tá tudo bem. Porque a gente Vai ter também o tem lanche, isso. Nós né? adultos, às vezes a gente come porque a gente sabe que tem que comer. Chegou a hora do almoço, eu nem tô com tanta fome, mas eu preciso comer agora porque eu só vou comer quando eu chegar em casa, sei lá, às 6 horas da tarde, né? Bem A isso. criança nem sempre tem isso. Não, eu não tô com fome, não quero. A não ser que tenha a minha comida preferida, né? O que a gente Exato. comentou. Aí eu vou comer. Mas se tem lá uma coisa que não é tanto assim, eu não vou comer. E tá tudo bem, né? Sim. Eu, às vezes, falo isso para as mães, já fiz lá em casa, né? Ah, chegou a hora do almoço, não quis comer, tudo bem, vai ficar sem almoço. Dá 1h30 da tarde, tá com fome, opa, guardei seu almocinho lá, vamos comer eu já fiz agora, também. né? Ou almoço, e não a Isso. sobremesa. Exato. E não a Exatamente. sobremesa, exatamente, né? Seria ótima essa tua história se fosse só no final de semana, né? Visse o É. vovô final de semana, nossa, ótimo, olha que memória linda do vovô, né? Agora, todo dia não dá, porque daí é saúde das crianças que a gente tá falando, né? Aham. Então, chegamos aos Saúde. 45 do segundo tempo já. É sempre tão bom, né? E passa tão Sim, rápido passa sempre. muito rápido. Hoje a gente nem deixou ela falar, vai ter que Na voltar. verdade, eu achei que dessa vez a gente deixou mais. Eu falei porque da mais. outra A vez a gente outra falou vez eu me muito. senti culpada. Eu falei assim, a gente queria tanto conversar que ela estivesse aqui, e a gente ficou falando. Ai, verdade. Deus, a gente nem deixou a doutora Tati, Tati falar. não- Dessa vez mas a você gente dá mais Temos que uma marcar uma vez chance. por mês. Eu Mais adoro uma as chance. histórias. Dá mais uma chance pra Que daí na gente. próxima a gente vai estar melhor ainda, a gente vai ficar em silêncio. Não, Imagina brincadeira. Nunca ficaremos. Imagina virar aula daí, 45 minutos falando, né? É, 4 amigas num chazinho. exato. Sim, não, é ótimo. Eu vou fazer a pergunta para você, mas um pouco diferente. O que é saúde para crianças para você? O que você, né? Entendeu, né? Que é Eu uma entendi. criança saudável para Isso, melhor, pediatra. Justo. Nossa, criança saudável, gente, é aquela criança que tem a infância respeitada. Acho que essa é a melhor Mesmo frase que eu posso falar, assim, sabe? Que não é tirada a infância dela, que não é tirada a infância com tela, com açúcar, com coisas que alteram a vida dela, né? Aquela criança que come bem, que brinca, que recebe amor e carinho, é uma criança que vai ser saudável mesmo. Ai, que lindo, né? Tem brilho nos olhos. Como se fosse fácil. Ela sempre pergunta, ai, criança tá com febre, tá comendo? Tá comendo, tá tomando água? Então tá bom, deixa que já vai, daqui a pouquinho. Se mudar alguma coisa, você me chama. Tá bom. Isso é uma tranquilidade na alma
das mães, sabe? Sim, sim. Que a pediatra, você vai lá, chama e ela deixa você tranquilo, assim, sabe? Porque na cabeça da mãe é muita pira, né? Ai, Eu sou mãe também, eu É, sei. então. E eu não sou uma mãe tranquila. Ainda bem que tem meu marido lá em casa, porque às vezes eu fico também, meu Deus, a Cecília tá com febre. Assim, como é que é? Peraí, amor, vou pegar o jaleco, vou chamar a doutora Tati. Toca o jaleco. Nunca, Segundo? nunca é, né? Não, É, se ela tá impressionante. com febre, ela tá Ela tá bem. comendo, Tá comendo. tá tomando água, tudo bem, amor. Aí Então, tira o jaleco. tranquilo. Eu tô mais tranquila, põe o jaleco. Então, que bom que você Se está fosse assim, tranquila. seria ótima a minha vida. se Conversa fosse com assim. você mesmo, põe o jaleco, tira o jaleco. É. Ai, muito, muito obrigada por novamente estar aqui no Pode Tratar. Eu espero que sim, que tenham outras, que você nos Com dê várias certeza, chances. sim, com certeza. Não, é ótimo, é um dia muito bom vir aqui. A gente Aham. ama também. Eu adorei, sim, muito obrigada pelo convite de novo. E fico alerta, pessoal, e tantas outras sugestões, dúvidas que a gente pode ter aí como mãe, como professora, como parceira, como esposa, como nora. Qual é a questão que você acha que não dá para tratar e, na verdade, até poderia? Né? Deixa aí para a gente, escreve. Se você não segue o nosso canal no YouTube, deixa a sua inscrição também. Acompanha nosso trabalho. Semanalmente, estamos aqui às segundas-feiras. A gente agradece. Agradecemos. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Até. Tchau. Fiquem todos com Deus.